Hoje nós estamos dando encerramento aí à nossa sequência de ensinos sobre a soteriologia, doutrina que trata da salvação humana. E hoje vamos falar sobre a confissão. Acredito que vamos ouvir hoje inédito, se não for para todos, ao menos o para a maioria. Esse é o fator importantíssimo dentro da área do quebrantamento e do arrependimento. A igreja moderna da atualidade, ela não trabalha esse conceito na sua profundidade. Na verdade, eu ainda não encontrei nenhum conteúdo que externe com tanta propriedade a importância da confissão e seus fundamentos. Então, o que nós vamos ouvir aqui hoje é um leque amplo daquilo que vai ser um divisor de águas para o nosso dia a dia. Coisas que de repente você não sabia que estava dentro do princípio da confissão. Aprendemos sobre o quebrantamento e cada um de vocês teve experiência aí na formação dos grupos. Tivemos como posso definir, uma experiência simplificada da confissão dentro do propósito do quebrantamento, como se fosse uma prévia do que vamos ouvir hoje. E tivemos aí a informação da importância do arrependimento, que não é um giro de 360, mas de 180. O arrependimento te leva a voltar atrás. Lembra lá da carta direcionada a Éfeso por parte do próprio Jesus? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Então é necessário lembrar, trazer à memória as questões que ainda estão latentes, patentes, e permeiam a consciência e a alma, e a partir daí começar a trabalhar essas coisas. Quando há arrependimento, não há necessidade de tornar a praticar, porque sabe-se que não é bom e que gera dores. E para quem quer evitar a dor, ou uma condição de pior do que ela, que gera outros fatores negativos, a melhor opção é se arrepender e não tornar mais a praticar. E a partir do arrependimento vem com ele aí a confissão. Por mais que nós tenhamos estendido, a informação dentro de cada uma desse tripé da graça, quebrantamento, arrependimento e confissão, isso você enxerga de uma forma muito rápida na pregação de João Batista, quando muitos vinham até ele, confessando seus pecados, e por ele era batizado. Nós vamos ver isso aqui. Mas vamos lá então. O tema de hoje é confissão. Embora não mencionado com a frequência devida, este item é um fator importantíssimo para a manutenção do processo de quebrantamento e arrependimento. Se não houver confissão, o arrependimento e o quebrantamento não irão cumprir o seu propósito. Para compreender melhor a importância deste assunto, leia essas referências a seguir. Mateus capítulo 3, versículo 6. Veja aí que se houver quebrantamento e arrependimento, mas não houver confissão, há uma deficiência da formação. Logo se pensa, Poxa, mas se houve quebrantamento e arrependimento, a pessoa ela confessou, então o processo não aconteceu? Há uma diferença entre confessar e externar. E eram por ele batizados no Rio Jordão
confessando os seus pecados. Pessoal, a maioria das pessoas que confessam a fé em Cristo, elas não confessam a fé de uma forma verdadeiramente envolvidas pelo poder do Evangelho. Há muitas pessoas que, quando vêm à igreja, elas vêm porque estão com problemas no trabalho, problemas em casa, porque elas acreditam que a igreja é o lugar onde elas irão encontrar alento, irão encontrar paz, irão encontrar refúgio. E quando essas pessoas vêm com essa mentalidade, elas fazem uma aliança com a igreja, mas não fazem uma aliança com Cristo. Porque Cristo não foi apresentado a essas pessoas dentro da proposta que é o Evangelho. A dor, os traumas, as questões, que geram incômodo, etc. Tudo isso sempre estará na vida do ser humano. É importante que cada um aprenda a lidar com essas questões. Aprendam a resolvê-las e não tampá-las, não cobri-las. Como se disso aqui eu não quero nem me lembrar mais. Vamos deixar aqui do jeito que está, porque melhor nem mexer. Porque se mexer, fede. Então, aí existe um problema, porque as pessoas começam a acreditar que o êxtase espiritual que elas vivem, no louvor, ou de repente uma palavra emotiva, vai ser suficiente para ela. Mas ela sabe que existe uma dor, existe uma ferida que não foi cicatrizada. Então elas começam a sempre esconderem essa dor, essas questões, com louvores, com mensagens temáticas dentro da sua realidade escondida, mas não confessam. Aqueles que externam aquilo que sentem, mas não confessam a verdade dos fatos envolvidos na sua alma. E é aí que mora o problema. Porque quando essas coisas não acontecem, elas não estão sendo sinceras consigo mesmas e nem com o tratamento que elas estão envolvidas. Você não encontra paz na igreja. Quem vem à igreja buscando paz está indo pelo caminho errado. Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Comece por aí. A paz verdadeira está em Jesus Cristo. E qualquer líder, qualquer pastor, qualquer padre, qualquer apóstolo, qualquer bispo, e por aí segue a linha, que apresentar uma paz que não é a paz de Deus em Cristo Jesus, está enganando pessoas. E quando essas pessoas forem frustradas dentro da igreja, o que está reservado para elas é o pior. Nem todos aqueles que vêm e se achegam a Cristo, se achegam de fato buscando nele o consolo. Isso é verdade, porque não conhecem a Cristo. Quando eles vêm, eles esperam encontrar na igreja aquilo que somente Cristo pode direcionar. E eis a questão: é Cristo quem conduz pelo Espírito Santo essas pessoas até a igreja. E a proposta é que quando essas pessoas se achegarem, o arauto, o ministro, ele venha direcionar essas pessoas para Jesus, formando-as e preparando-as para o reino de Deus, não para o reino dos homens. E quando essas pessoas vêm, são preparadas para o reino da terra, elas só irão se preencher com as coisas da terra. Mas quando elas não são preparadas, orientadas,
a conhecer as coisas do céu, elas não serão preenchidas. A importância de você compreender o que você recebe e saber qual é o fundamento dele. É o céu, é a eternidade, tem que vir de Deus. Nós não podemos servir de obstáculo para que essas almas conheçam o Evangelho. Nós temos que servir de luz. João Batista chega pregando lá no deserto, lá, arrependei-vos. Depois segue para o Rio Jordão, a mesma mensagem, arrependei-vos. E a mensagem foi trazer uma perplexidade a eles. As pessoas chegaram e foram confessando. Da maneira como João pregava, é como se ele olhasse dentro dos olhos e dissesse: olha, você se arrepende dos seus pecados? Se eu me arrependo, então confesse os seus pecados. E as pessoas, confessando os pecados, eram batizadas. Quando você passou pelas águas, você confessou os seus pecados? Ou você simplesmente fez a famosa oração do pecador? Levanta a mão aí. Quantos que antes de passar pelo batismo nas águas confessou os seus pecados publicamente? Ou ao que o responsável por quem estava te batizando? E aí? Nem eu tive essa experiência. Por isso não levantei minha mão. Porque não fomos ensinados isso. Porque acreditamos que o simples fato de ter confessado na igreja a fé, os nossos pecados automaticamente eles foram deletados. Mas não foi. Eles estavam lá. Aquele momento ali que nós passamos pela experiência das águas batismais, e de repente as pessoas todas congratulando, se alegrando pelo momento, nos fez sentir aliviados. É aquela mesma experiência das pessoas que vão lá no sítio 3 dias lá. Como é que foi o encontro? Não pode falar como foi o encontro, não. Só fala que foi tremendo. E a pessoa vai lá, passa por aquele processo lá de 3 dias. Na verdade são 3 dias, né? São 2 dias e 2 noites. Então a pessoa fica naquela experiência. Nossa, foi tremendo. As coisas. Nossa, aquilo. Nossa, que experiência, que coisa. Mas depois não muda nada. Passa uma semana, voltou para o mesmo curso de vida. Eu tive uma experiência uma vez onde uma pessoa teve um encontro, não me lembro se a Esther participou, de um determinado ministério. E ali os jovens que voltaram, voltaram cada um, foram lá na frente, trouxeram a sua experiência, trouxeram a sua... Não, como foi aquele dia, não, o que aconteceu, não, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, nossa, eu vivi isso, a palavra fez isso comigo, fez isso comigo. E aí, como sempre, tem que aparecer para jogar um balde de água fria. Quem que era? Ó, gente, acredito que foi uma experiência ímpar que vocês viveram, lá voltado só para a consagração, leitura da palavra, oração, as experiências, né, todo o planejamento, né, que foi feito dentro da proposta. Aí teve quebramento de jejum, em alguns casos até tem ervas amargas, etc. Mas aqui, a realidade aqui fora é outra. Há uma diferença de você estar 1, 2, 3 dias voltado só para um tratamento, uma experiência espiritual, e para voltar para o mundo real. E tudo que você aprendeu lá vai reverberar no seu convívio social, profissional, conjugal, ministerial. E é aí que tudo aquilo que você viveu vai servir de norte para o seu crescimento ou para a sua ruína. Essa me pergunta: o que aconteceu com aqueles jovens então? Você quer mesmo ouvir? Mas eu não vou falar também não. É por isso que enfaticamente insisto na questão do aprendizado pela raiz.
A importância de compreender segundo as Escrituras. Mateus 3,6, né? Então, Mateus capítulo 3, versículo 6. Então, por que o capítulo é 3 e o versículo é 6? Aí nós vamos trazer lá para a numerologia. Número 3 na Escritura representa o quê? Trindade. E número 6? Homem. Então, é a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo no homem. E quando há um encontro da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito, que os três são um, com o homem, 3 e 6 é igual a 9 na numerologia é plenitude. Então é a plenitude de Deus no homem. Daí o homem fica cheio de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 6. Aqui fala do batismo no Jordão, batismo nas águas, seguido do quê? Da confissão dos pecados. Quando você confessa os pecados a Deus, Ele vem até você e você fica cheio de Deus. Você está removendo aquilo que é inútil para se encher do que é bom, puro e agradável. Por isso que nós precisamos compreender a numerologia bíblica e esse texto de Mateus capítulo 3, versículo 6. Ainda é Deus vindo ao encontro do homem, preenchendo ele da sua plenitude. 3, 6, 9. Múltiplos de 3. É a revelação no texto. Tem que ser revelado. O arauto de Deus prega a mensagem de Deus. A mensagem gera o efeito do quebrantamento, abrindo a ruptura. A ruptura, o homem chega a seu estado de pecaminosidade, gerando assim o arrependimento, pesar por haver pecado contra Deus. Quando isso acontece, o final é a confissão, e na confissão está a verdadeira libertação. Veja que coisa importante, né? É na confissão que há libertação. Anota isso. É na confissão que há libertação. É na confissão que a terra ferida é sarada e o Evangelho cumpre o seu propósito. Quando olhamos para o texto de forma natural, não conseguimos compreender a sua profundidade. Mas, quando deixamos o Pai nos revelar pelo seu Espírito, então as coisas se tornam mais claras dentro do seu propósito original. Entenda, o ato de confissão não é apenas uma forma de externar algo que está dentro de nós, pois você pode falar o que quer, mas não o que deve. Na verdade, o ato de confessar vai além do que entendemos, ultrapassa nossa compreensão humana e, para ser mais claro, é algo divino. Por isso é a ação do Espírito de Deus, como obra iniciada por Jesus Cristo. Trata-se de assumir o erro e decidir corrigi-lo. E essa obra se define em 3 estágios: humilhação, libertação, glorificação. Pode anotar: humilhação, libertação, glorificação. Gente, a confissão, a forma de confessar ou externar, às vezes a pessoa externa o que ela quer, mas não o que ela deve confessar. A confissão não pode ser vista como algo superficial, não pode ser visto como algo natural. A confissão é algo divino. É a ação do Espírito Santo dentro do homem. Quando você confessa, você está assumindo. Então, se eu confesso que eu pequei, estou assumindo que o erro é de quem? Meu. E se eu estou confessando e assumindo que o erro é meu, quem tem que corrigir esses erros? E se eu corrigir esses erros, isso vai gerar o que em mim? Humilhação. Vai gerar humilhação. Imagina. Vou pegar um exemplo mais absurdo possível. Aqui na frente de nós está
José: José, o que você fez? José, ele roubou do patrão dele. Ele tirou valores que não lhe pertenciam do seu patrão, porque ele era o tesoureiro e tinha confiança do seu patrão. E ele começou a enriquecer de forma alheia, com o dinheiro, o recurso dos outros. De repente, José foi pego em flagrante. Agora ele precisa reconhecer o que ele fez e corrigir. Para José corrigir o erro dele, ele vai ter que fazer o quê? Assumir o erro. Que ele foi o algoz do prejuízo de meses ou de anos de furto do recurso do seu patrão. Porque ele tinha acesso a todo o recurso. E agora, para ele corrigir isso, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que buscar recursos para poder colocar no lugar tudo que ele gastou. Vai ter que vender tudo que ele comprou com dinheiro sujo. Ele vai ter que vender, os caras vão ter que devolver tudo. Carro, casa que ele adquiriu com dinheiro sujo, de forma ilícita, ele vai ter que vender e devolver tudo para o seu patrão. Isso vai gerar um conforto nele? Vai gerar o quê? Humilhação. Ele vai ter que se esvaziar de tudo. Imagine de que maneira ele vai olhar para o seu Senhor. Isso se tiver condições de olhar para ele. Imagine ele passando na rua, ou entrando naquele estabelecimento. Imagine o nome dele, os boatos que ele disseram acerca dele, as verdades, ou o que seja. Imagine como ficou a imagem, a reputação. Imagine as condições daquele homem. José, ele vai confessar. Ele reconhece. E vai ter que corrigir. Mas tem que estar disposto a passar por humilhação. Mas depois que ele fizer o processo todo e estiver disposto a não mais a praticar, isso vai trazer nele, vai gerar nele libertação. Aí sim. O peso do opróbrio, da vergonha que estava sobre ele, teve que ser tratado com o passar do tempo. Ele teve que aprender a lidar com humilhação, com vergonha, e colocar na sua consciência que ele não depende disso para viver e que ele pode construir pelo seu próprio esforço. Então, diante disso, ele vai recomeçar do zero e terá de reconstruir toda a sua história, não com palavras, porque agora tudo que José disser caiu em demérito, em descrédito. Ele acabou. E terá de reconstruir a sua imagem, reconstruir o seu nome e o seu valor. Mas agora, com a consciência purificada, o que ele confessou, ele assumiu e ele corrigiu. No ato de humilhação, ele passou por tudo, mas disposto a recomeçar da maneira certa. Ele vai reconstruir confiança, reconstruir seu caráter, vai reconstruir a sua imagem que foi danificada. E isso através de atitude. Mas a consciência está limpa. Porque a decisão que ele tomou de colocar as coisas no lugar, ele pode até ser visto por outras pessoas como um ladrão, como um malfeitor, etc. As pessoas podem até julgá-lo e acusá-lo, mas a consciência dele está em paz. Porque através da metanoia que ele sofreu, ele está reconstruindo a sua vida. E esse estado de reconstrução, até o ápice do seu êxito, chama-se glorificação.